Meio-dia e 57, e agora a gente fala sobre a saúde pública. Muitas pessoas estão se perguntando o que é a varíola dos macacos, que está assustando o mundo, e nós produzimos uma reportagem para esclarecer todas as dúvidas que você pode ter. Então, confira. O Brasil já confirmou aproximadamente 2.000 casos da varíola dos macacos, porém ainda não tem nenhum registro aqui no litoral do Paraná, apenas em Curitiba, na capital do estado. A preocupação é necessária, mas não é preciso entrar em pânico. Apesar do aumento no número de casos impressionar, a doença não é novidade, visto que já existe desde 1970. Essa doença estava restrita ao continente africano e agora a gente está vendo um surto da varíola dos macacos, ou como a gente conhece como monkeypox no meio médico. Ela é muito parecida, os sintomas muito parecidos com a varíola que nós tínhamos erradicado já no Brasil. A diferença é que ela tem uma letalidade bem menor do que a varíola que a gente tinha há 40 anos atrás. A transmissão da varíola dos macacos acontece de forma direta, quando a pessoa tem contato com as lesões de alguém, ou de forma indireta pelo contato respiratório ou pelos objetos que a pessoa infectada tocou. E como qualquer outro caso médico, é preciso ficar atento aos sintomas. Aquele paciente que ele cursa com um quadro de febre e dor no corpo, dor articular, durante 5 a 7 dias, e depois começam aqueles sintomas característicos das vesículas no corpo, aquelas bolinhas com água. E a diferença dela para aquelas doenças como, por exemplo, a catapora, que também podem cursar com vesícula, é normalmente o quadro de adenopatia, que é o surgimento daquelas ínguas no corpo, principalmente na região cervical. O aparecimento das vesículas pode começar na cabeça, depois passar para a planta das mãos e dos pés e, por fim, vai para a parte genital e para a mucosa da boca. Por isso, para evitar, os cuidados necessários são os mesmos utilizados contra a Covid-19 e nunca é demais reforçar. Utilizar a máscara, fazer a própria higienização sempre e quando tiver qualquer tipo de sintoma como aparecimento de vesícula, fazer o próprio isolamento em casa e procurar atendimento médico. O diagnóstico é feito com a coleta das secreções das vesículas, que depois são encaminhadas para o PCR em laboratório. Se confirmado, é necessário um isolamento de aproximadamente 21 dias. Afinal, o período de transmissão pode durar de 20 a 30 dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacina contra a varíola tradicional também tem eficácia contra a varíola dos macacos. Porém, pessoas com 50 anos ou menos precisam ficar atentas, pois estão mais suscetíveis a contrair a doença. Isso porque, desde 1980, não existe campanha de vacinação contra a varíola, porque foi nessa época que a doença foi erradicada. Como a varíola dos macacos é uma zoonose viral, ou seja, é um vírus transmitido para os seres humanos pelos animais, não existe um medicamento para tratar. Por isso, o acompanhamento médico é essencial, além de um cuidado redobrado por aqueles que fazem parte dos grupos de risco. Aquelas pessoas que têm um potencial de imunidade mais baixo, que são crianças com menos de 8 anos, idosos acima de 65 anos, gestantes e os pacientes imunossuprimidos. Mas é importante que as pessoas não fiquem tão apavoradas com relação a essa doença, até porque a gente ainda está conseguindo controlar muito bem. O Brasil fez a encomenda de vacinas com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. As primeiras doses de vacina contra a varíola dos macacos devem chegar no final de agosto e início de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses serão para as pessoas que tiveram contato direto com os doentes e também para os profissionais da saúde. Aí então, informação que requer muita atenção de toda a população. E agora a gente traz informações complementares com a Fernanda Xavier, que continua aqui na nossa redação, e fala sobre casos suspeitos de varíola dos macacos. Então, Fernanda, qual é a informação que a gente tem a respeito aqui do nosso litoral sobre essa doença?
Olá novamente, Diana. Agora a gente vem para atualizar as informações. Quando produzimos a reportagem, realmente o litoral do Paraná ainda não possuía nenhum caso suspeito ou confirmado da varíola dos macacos. Porém, de acordo com um boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, agora aqui o nosso município de Paranaguá possui um caso suspeito da varíola dos macacos. As outras cidades do litoral ainda não possuem nenhum caso suspeito e nem confirmado. Com isso, agora o estado do Paraná já tem 52 casos confirmados da doença. Mas como a gente mostrou na reportagem, a questão dos tratamentos, as causas, é importante que ninguém entre em pânico e continue se cuidando, como aponta o médico. Volto com você. Tá certo, Fernanda. Então, com essa situação, mais do que nunca, né, os cuidados com a higiene, né? O médico conversou com você essa semana a respeito dessa doença. Então, esses cuidados com a higiene são cada vez mais recomendados. Realmente algo que todo mundo tem que adotar, que é o álcool para higienizar as mãos, o uso da máscara sempre que possível, principalmente perto de aglomerações, né, Fer? São essas as orientações, certo? Certo, exatamente, Diana. Como a gente coloca, né, sempre nunca é tarde para a gente reforçar que as mesmas orientações que a gente utilizou por tanto tempo contra a Covid-19, a gente segue utilizando agora nessa situação da varíola dos macacos. E especialmente, é claro, os grupos de risco, gestantes, pessoas imunossuprimidas, então todo mundo tem que cuidar, né, principalmente esses grupos. Mas é importante a gente ressaltar que apesar de pegar a varíola dos macacos, principalmente com o contato direto nas lesões, tem essa questão do meio respiratório e justamente tocando em objetos que a pessoa infectada tocou. Como o médico comentou, é mais difícil, mas existe a possibilidade. Então, o uso de máscara, álcool gel segue sendo necessário tanto para a prevenção contra a Covid-19 quanto a varíola dos macacos. Volto com você. Tá certo, Fernanda. Obrigada por todas as informações. Então, todos nós, né, ainda muito atentos a essas questões da saúde. Ainda é apenas um caso suspeito divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná. Portanto, nós continuamos acompanhando. Se confirmado o caso, a gente traz a informação para você, telespectador aqui do programa Voz do Litoral e de qualquer um dos outros programas aqui da casa, né? Mas a gente vai monitorando essa situação, inclusive, né, de repente, se a Secretaria Estadual da Saúde decidir fazer um boletim semanal, a gente também traz todas as informações para você, mas vamos ficar muito atentos. Uma das questões, né, que os médicos têm falado muito e que é importante e é muito fácil de resolver é a circulação de ar nos ambientes. Então, é algo que você também pode sempre estar atento. Olha, vou, né, receber mais gente em casa, o que é que eu faço? Uma das principais coisas que você pode fazer é abrir a janela, abrir as portas, de repente, né, e manter todos os ambientes muito bem ventilados. Principalmente agora, nesse período de inverno, que a gente costuma fechar tudo porque está um pouquinho mais frio, né? Agora entrou frente fria aí aqui no nosso litoral. Então, deixa de lado essa questão da temperatura, se agasalha um pouquinho mais, mas dá preferência realmente para essas janelas, para essas portas abertas, para que o ar possa circular no local onde você está.